Vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 5. Hoje nós chegamos ao término dessa série de exposições da Epístola de Tiago. Depois de alguns domingos, onde nós fomos expostos a questões bem práticas da fé, hoje nós vimos que a fé sem obras é morta. E como que nós colocamos em operosidade a nossa fé? Nós vimos sendo alegres no momento de provação, sendo contentes no momento de provação, orando a Deus e pedindo sabedoria para que no momento de provação nós saibamos como proceder. Nós vimos que não adianta nós vemos o irmão passando necessidade e falarmos, vai com Deus, irei orar por você e tudo vai ficar bem. Não, nós devemos despender os nossos bens para ajudar o outro. Nós vimos também que uma fé apenas intelectual, uma fé apenas que diz eu creio, mas que não é operosa, é uma fé semelhante à fé dos demônios. Crer que Deus é um só faz bem, os demônios também creem. Nós vimos que a fé nossa, essa fé que tem que ser posta em prática, é uma fé que é tardia no falar. É uma fé que sabe muito bem que a sua língua é uma língua repleta de iniquidade, portanto, nós devemos frear a nossa língua. Nós vimos que a fé operosa é uma fé que não coloca contenda no meio da igreja. É uma fé que não fica buscando o seu próprio prazer, não fica colocando a igreja sobre os seus próprios caprichos. Nós vimos tudo isso. Nós vimos que a fé operosa pede a sabedoria e é regida pela sabedoria que é lá do alto. Nós vimos que a fé operosa, ela não faz acepção de pessoas. Se vem um rico para a igreja e, como a palavra diz, um pobre de trajes humildes, andrajoso, nós não fazemos acepção de pessoas. Nós não fazemos. Nós vimos a maledicência sendo condenada. Nós vimos que fazer projetos e esquecer que Deus está governando o mundo e achando que os nossos projetos vão ser concretizados porque, a fim de contas, eu planejei e eu vou executar, é vaidade e é pecado. Nós vimos as riquezas nas antepenúltima exposição. Nós vimos que a riqueza, ou melhor, na penúltima exposição, as riquezas mal adquiridas, onde os ricos são chamados a chorar e a lamentar. E nós vimos que esse lamento é de gemer, de uivo. E na última exposição, feita pelo nosso irmão Vinícius, nós vimos a respeito da paciência cristã. Nós devemos ser pacientes até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Nós vamos exortar-nos a entender isso e não nos queixarmos e ter um modelo de sofrimento os profetas e sermos felizes, porque eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tens ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Nós vimos que nós temos servido um Deus que é de eterna misericórdia. Ele está perto, Ele está disposto a ouvir a nossa oração. E Ele, como nós bem sabemos, governa todas as coisas pelo bem do seu povo, para a glória do seu Filho e pelo bem do seu povo. Agora, meus irmãos, nós chegamos à parte final da epístola. Hoje nós vamos ver que Tiago vai dizer acima de tudo, mas esse acima de tudo não vai estar ligado a essas primeiras linhas que vão trabalhar sobre os juramentos e votos. Não, esse acima de tudo é uma forma comum de como se encerra uma epístola. Tiago usa uma forma comum de como se encerra uma epístola no mesmo momento em que ele encerra a sua epístola de uma forma incomum. Como que ele encerra a sua epístola de uma forma incomum? Não tem nenhuma saudação aqui. Nós vamos ver que Tiago não está falando, olha, saúda
fulano, cicrano, e assim ele vai falando das saudações, muito comum nas epístolas paulinas, muito comum nas epístolas daquele tempo. Tiago não faz isso. Então a forma que Tiago termina a sua epístola é uma forma de terminar um livro. Então tem essa forma incomum de Tiago. Contudo, ele segue ainda essa forma de dizer acima de tudo. Ou seja, meus irmãos, o que eu vou trabalhar agora, ainda que esteja por último na epístola, não é de menos importância. Não é de menos importância. Eu vou trazer uma série de exortações para vocês ao encerrar essa epístola, mas não tenha entendido que isso aqui é em segundo plano. Isso aqui está de igual grau de importância com aquilo que eu falei durante toda a epístola. Por isso ele traz acima de tudo. É como nós falamos, por último, mas não menos importante, e nós falamos. É a mesma noção que Tiago está trazendo aqui. Portanto, meus irmãos, que Deus nos dê graça de que venhamos a compreender o versículo 12 ao versículo 20, e assim possamos encerrar essa epístola para viver. Porque nós vimos em Tiago capítulo 1, o que? Nós vimos que nós devemos não apenas ser ouvintes, mas praticantes. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Portanto, se nós chegamos ao final dessa epístola e somos ouvintes e entendemos muito bem a espinha dorsal de Tiago, nós entendemos muito bem todas as doutrinas delineadas por Tiago, mas nós não praticamos nada que foi ensinado por Tiago, nós estamos sendo omissos, nós estamos sendo negligentes, nós estamos pecando contra aquilo que o próprio Tiago disse e contra o que Jesus falou no Sermão do Monte, como o irmão Israel trouxe. Aquele que é exposto deve colocar em prática a palavra de Deus. Afinal de contas, Deus nos revelou o que Ele requer do homem para que o homem pratique. E antes humildemente com o seu Deus. Tiago capítulo 5, versículo 12 a versículo 19, leiamos a palavra de Deus. Diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair sem juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de Deus. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Meus irmãos, Tiago capítulo 5, versículo 12, Tiago vai trazer sobre não jureis. Tiago aqui, ele não está proibindo de maneira categórica a não fazer nenhum tipo de juramento. Nós vamos ver isso na Bíblia. Afinal de contas, se nós vamos ver na Bíblia, como vamos ler no Salmo 15, sobre aquele que jura com dano próprio, ou seja, é permitido jurar. Portanto, Tiago não está indo contra isso. Lembremos que nós não podemos ter uma interpretação bíblica em que choque 2 versículos bíblicos. Se nós temos uma interpretação bíblica em que uma coisa contraria com outra, o problema não está na Bíblia, o problema está na nossa interpretação, porque a Bíblia ela é harmônica, e uma das provas da Bíblia ser a palavra de Deus é a harmonia. 66 livros harmônicos que não se contradizem. Então o que Tiago está trabalhando aqui? Tiago está trabalhando um problema dos judeus do primeiro século, que Jesus também trabalhou no Sermão do Monte. O judeu do primeiro século, ele sabia muito bem o terceiro mandamento sobre não dar
ou não dizer o nome de Deus em vão. Ele não dizia o nome de Deus em vão, mas o judeu do primeiro século já estava com uma espiritualidade morta. Ele estava com aquela religiosidade que parecia ser fervorosa, mas o coração dele estava longe da palavra de Deus. E o que eles faziam? As palavras desses homens não eram confiáveis. Então eles precisavam, todo o momento, ficar jurando, mas não se pode jurar pelo nome de Deus de maneira frívola. E qual era a saída deles? A saída deles, então, era jurar por coisas criadas. Era jurar por Jerusalém, era jurar pelos céus, era jurar pela terra, era jurar por si mesmo. E o que Tiago está trazendo aqui é o que Jesus trouxe. Por exemplo, não jureis nem pelo céu. Aí Jesus vai explicar. Por quê? Porque é o trono de Deus. E Tiago vai dizer nem pela terra. Por quê? Jesus vai explicar. Porque é o estrado dos seus pés. Nem por qualquer outro voto. Como assim? Jesus vai trazer, não jureis por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis por si mesmo, porque vocês não podem mudar a cor do cabelo de vocês. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que Jesus está trazendo, o que Tiago está lembrando do ensinamento do mestre? É que o crente ele não precisa ficar trazendo todo o momento para dar validade à sua palavra um juramento. Isso não está longe de nós. A nossa sociedade também dificilmente jura em nome de Deus, mas não porque tem medo de quebrar o terceiro mandamento, porque nós sabemos qual é o terceiro mandamento, que Deus não tem por inocente aquele que quebra. Deus não tem por inocente aquele que diz o seu nome em vão. É isso que está no terceiro mandamento. Mas a sociedade faz juramentos como? De maneira frívola também. Não usando o nome de Deus, porque eles já não creem mais em Deus. Mas dizem, eu juro pelos meus filhos. Eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, eu juro, e vai jurando. Contudo, não é possível fazer um juramento e não ter o nome de Deus invocado implicitamente. É isso que Jesus está trazendo. Nós vamos ler. Porque se nós oramos com qualquer coisa criada, nós estamos chamando o Criador junto. Portanto, um juramento de uma espécie frívola é condenado. Existe um momento legítimo para jurar. No tribunal nós juramos. No casamento, lá no momento em que um homem e uma mulher estão entrando em voto, aqui não é um juramento. Quando nós tivermos presbíteros e diáconos, nós vamos ver na posse deles, na ordenação deles, juramentos e votos sendo feitos. Aqueles que foram recebidos ano passado fizeram juramento, fizeram voto. Os pais dos infantes batizados fazem o juramento, fazem o voto de criar o seu filho na disciplina do Senhor. Por quê? Porque esses juramentos são permitidos pela palavra de Deus. Vamos abrir Mateus capítulo 5. Versículo 33. Mateus capítulo 5, versículo 33. Diz assim a palavra de Deus: Também ouviste que foi dito aos antigos: Não jurais falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz tu passar, vem do maligno. Não tem como nós jurarmos por coisas criadas e não chamar o Criador para estar ali na situação. E quando nós chamamos o Criador em situações frívolas, nós quebramos o terceiro mandamento. Esse é o ensinamento de Jesus. Nós não somos aqueles que ficam jurando por qualquer motivo. Na verdade, o crente, ele tem o seu falar, e Tiago está trabalhando mais uma vez a língua. O seu falar de maneira tão santa
de maneira que é tão servo da verdade que para ele não há necessidade de ficar falando juramentos, de ficar fazendo juramentos. Agora, uma pessoa que a todo momento o que sai de sua boca é mentira, ou aquele que pode até não ficar mentindo muito, mas tudo que sai da boca dele é coisa frívola, são frivolidades. Essa pessoa, a mentirosa, e a pessoa que gosta de falar frivolidade, ambas, quando quiserem falar algo sério, não serão respeitadas e não serão ouvidas. Então terão a necessidade, ou melhor, sentirão a necessidade de quebrar o terceiro mandamento e fazer um juramento. Por quê? Porque eles desonraram o seu próprio nome. O seu próprio nome já não é digno de confiança. E depois de manchar o seu próprio nome, essas pessoas não satisfeitas vão e buscam manchar o nome de Deus, dizendo o nome de Deus em vão. Isso é pecado. E o terceiro mandamento, numa escala também que orbita, é quebrado por nós de maneira tão frívola durante o dia. Porque é um pecado que a gente faz de maneira leviana, ou seja, sem nenhuma necessidade. É apenas um descaso, é apenas um tropeço. Mas o que Jesus vai dizer é o que passar vem do maligno. E Tiago vai dizer que para nós não praticarmos isso, para não cairmos em juízo. Tiago está relembrando a ameaça do terceiro mandamento. Deus não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Vamos abrir Salmo 15. É só um dos textos que vai demonstrar que jurar é permitido. É só um dos textos da palavra de Deus, ainda mais no Antigo Testamento, está repleto de juramentos. Repleto de juramentos. O capítulo 15, nós vamos ter a indagação sobre quem vai habitar no tabernáculo de Deus, quem há de morar no santo monte. E ele vai falar que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Mas vamos tomar atenção ao versículo 3. Capítulo 15, versículo 3. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura? Quem vai habitar no tabernáculo? Quem vai morar no santo monte? O que jura? Portanto, é permitido jurar. Mas ele jura e ele entende o valor do juramento, que até mesmo quando ele jura, e isso vai lhe causar dano próprio, ele mantém o juramento. O que jura com dano próprio e não se retrata. Porque ele entende que quando ele jurou, ele tomou Deus na situação, e ele não pode se retratar. Porque se retratar quando se faz um juramento, é quebrar o terceiro mandamento. O marido ou uma mulher que chega no matrimônio e faz o voto e juram amar, seja na doença, seja na saúde, seja na alegria, seja na tristeza, seja na bonança, seja na escassez, e quando vem o dia mau, quando vem o dia de tristeza, quando vem o dia de doença, quando vem o dia ruim, eles querem o divórcio, eles estão quebrando o terceiro mandamento. Porque eles prometeram, tendo Deus como testemunha, e até os ímpios, que fazem apenas no civil, também tomam Deus como testemunha. Portanto, meus irmãos, nós juramos, mas nós sabemos que jurar não é algo frívolo. Nós já vimos em Tiago capítulo 3 que Deus não se apraz e Deus se aborrece com os pecados que as nossas línguas praticam. Portanto, não achemos que é algo que sai da minha boca, então não tem tanta importância. Porque as palavras nas Escrituras têm muita importância. Nós vimos Jesus dizendo que nós daremos conta de todas as palavras frívolas que saíram da nossa boca. Nós daremos conta no dia do juízo.
Nós daremos conta de todo juízo ou de todo juramento feito de maneira frívola. Portanto, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Como o Tiago aqui está abordando uma série de exortações finais, agora ele vai para um outro assunto. Qual o assunto agora? É um assunto que ele vai se esmerar bastante, porque ele vai do versículo 13 ao versículo 18, e ele vai trazer algo que durante a história da igreja foi muito mal compreendido, e até hoje tem versículos que são muito mal compreendidos, que é o versículo sobre o jugo curado. O que Tiago vai trazer do versículo 13 ao versículo 18? A oração. O foco de Tiago aqui é a oração. O foco de Tiago, no capítulo 13 ao versículo 18, é a eficácia da oração, é o poder da oração, é dizer que a oração, ela pode muito. Não é algo, meus irmãos, pentecostal, nós dizemos que a oração pode muito em seus efeitos. Não é algo pentecostal nós afirmarmos com clamor, com fervor, de que Deus pode fazer alguma coisa, e pedimos para que Deus faça aquilo que Ele prometeu que Ele pode fazer. Não é errado. E nós vamos ver que o errado é chegarmos no momento de oração de maneira leviana, de maneira duvidando, de maneira a cumprir apenas um rito, de maneira sem acreditar que Deus é poderoso para cumprir, que Deus é poderoso para curar, porque ainda mais no versículo 13 ao versículo 18, qual que é a tônica? É doença, é enfermidade. E Tiago aqui está conectado à oração, em primeiro plano, oração como um canal para a cura. Tiago está conectando a oração como um canal para a cura. Mas nós, hoje em dia, nós duvidamos. Nós fazemos uma oração muito receosa. Nós fazemos uma oração quase temerosa, porque parece que é errado nós orarmos pedindo para que Deus cure alguém. Parece que nós estamos sendo infantis. Entrou de tal maneira o racionalismo da igreja que parece que nós somos antiquados, pessoas primitivas, pessoas que se devotam a qualquer crendice, acreditar que Deus vai curar no século 21. No século 21, com a medicina avançando, acreditar que Deus vai curar, que Deus vai ouvir a sua oração. E as igrejas, ainda mais as reformadas, têm se apartado da palavra de Deus, querendo uma fé muito intelectualizada, muito que seja quista como inteligente, como racionalista, não racional. A nossa fé é racional, a nossa fé não é racionalista, porque nós acreditamos que existem coisas que são supralógicas. Nós não acreditamos que Deus é ilógico, que a palavra de Deus é ilógica, mas nós acreditamos que existem coisas que estão para além da lógica e que não são explicadas. Não é explicado como uma mulher em estágio terminal ora a Deus e no dia seguinte ela tem a cura. Isso não é explicado. Não é explicado alguém que está totalmente desenganado pelo médico, a igreja vai em oração e ora, e ora, e ora, e aquela pessoa é curada. E questões menores também. Mas nós desacreditamos. E algumas vezes nós não vemos muitas curas porque há pouca fé. E é isso que Tiago vai abordar. É isso que Tiago vai abordar. Porque qual é o canal dado a nós para que recebamos as bênçãos? A fé. É a fé. É o que Tiago vai abordar sobre oração. Está alguém entre vós sofrendo? E esse sofrimento aqui pode ser por conta de perseguição. Ele não restringe, ele não quer falar qual é a causa do sofrimento. Pode ser doença, pode ser uma enfermidade na alma, uma depressão ou qualquer coisa. Está doente, está no momento de tribulação, faça oração. Por quê? Porque a oração
é aquilo que vai trazer o alívio para a alma. É aquilo que vai curar a alma. E muitas das vezes Deus nos dá uma aflição na alma, ou um momento de tribulação, de sofrimento, porque Ele quer que nós oremos mais. Deus, algumas vezes, Ele inflige dor em nós para que nós venhamos a voltar para o quarto de oração, ajoelhemos os nossos joelhos e nos devotemos a Ele. Porque nós nos esquecemos quem é Deus. Nós vimos na palavra de Deus que é Deus quem faz a ferida e é Ele quem sara. Nós vimos isso. Estamos sofrendo, ou quando nós estivermos sofrendo, porque se hoje nós estamos em um outro estágio, porque Tiago aqui está falando que existem estágios da vida. Existe o estágio que nós estamos sofrendo. Existe o dia mau. Se hoje nós não estamos sofrendo, saibamos, meus irmãos, que um dia nós vamos sofrer. A ideia de que é só vitória, só vitória, só vitória, só alegria, não tem base bíblica. Que Deus não te fez para sofrer, isso não tem base bíblica. Porque se Deus não te fez para sofrer, por que está aqui e estava sofrendo? O sofrimento é um instrumento de Deus para nos aperfeiçoar. E vai chegar um momento em que nós vamos sofrer. Jesus não exclui isso. Pode demorar, mas o dia mau vai chegar. Ordinariamente, se a nossa vida não for ceifada no Senhor. Ordinariamente, todos passarão por um sofrimento. Alguns com uma escala maior, outros por uma escala menor, mas todos iremos sofrer. Mas existe só esse estágio da vida? Não. Existe o estágio da alegria. Está alguém alegre? Cante louvores. Acredito que nós ainda temos no nosso coração o sofrimento nos levando à oração. Nós ainda temos isso. Agora, o que nós vemos perdendo é: está alguém alegre? Cante louvores. Porque quando nós estamos alegres, a última coisa que nós fazemos, muitas das vezes, é cantar louvores no nosso lar. Nesse mundo moderno, nesse mundo altamente tecnológico, quando nós estamos alegres, o que nós queremos fazer? Nós queremos nos divertir. Nós queremos fazer qualquer coisa, nós queremos chamar os amigos, nós queremos fazer tudo. Mas nós não queremos cantar louvores. Algumas vezes a alegria é tão grande que nós vamos botar uma música ímpar e vamos curti-la. É pecado ouvir música ímpar? Não, mas quando a música ímpar está furtando os nossos lábios de cantarem louvores, se torna algo pecaminoso. Quando meus lábios durante a semana estão louvando a Deus, amém, nós estamos nutrindo a nossa fé, nós estamos nos comunicando com o nosso Deus. Agora, quando os meus lábios passam segunda a sábado com músicas seculares, ainda que não sejam erradas, eu estou dizendo que a fonte da minha alegria, aquilo para qual eu vivo, não é Deus. Deus está apenas no domingo. Lá eu vou cultuar a Deus. Lá eu vou cantar. É lá onde eu vou entoar cânticos espirituais. E nós nos achegamos aqui ao domingo, muitas das vezes, e nós falamos: poxa, eu não tenho mais sentido a presença de Deus. Eu tenho saudade da minha fé de outrora. Talvez a fé de outrora era aquela fé que cantava em todos os momentos. Era aquela fé que orava sem cessar. É aquela fé que estava no carro indo para o trabalho, no ônibus indo para o trabalho, caminhando e estava pensando nas coisas de Deus, e estava louvando a Deus. E não parava de pensar em Deus, porque afinal de contas aquele era o seu maior amor, aquele era o seu maior prazer. Como que eu posso pensar em outra coisa e não pensar no meu amado? Mas chega um momento na nossa vida que infelizmente nós caímos. Chega um momento na nossa vida que cantar louvores já não está nos nossos lábios, está na nossa rotina de domingo. E Tiago está falando que o crente, ele tem que orar e ele tem que cantar louvores. E aqui Tiago também está conectando, como nós podemos inferir, que o louvor é uma oração, mas é uma oração melódica. É isso que nós entendemos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja
que estes façam oração sobre eles, ungindo-o com óleo. Nós estamos no versículo 14. Em nome do Senhor. Este é um dos versículos muito mal interpretado na história. Primeiro, pelos romanistas. Este é um dos versículos básicos, ou base, para aquilo que foi conhecido como extrema unção, e que hoje é conhecido como unção dos enfermos, no qual um sacerdote vai no leito de morte de um fiel e unge aquela pessoa. E isso é chamado, essa extrema unção, hoje chamado de unção dos enfermos, é chamado como um sacramento. E assim, o sacerdote está preparando aquela alma para encontrar a Deus. Mas é isso que Tiago está ensinando? Tiago está ensinando aqui a extrema unção? Tiago está ensinando aqui a unção dos enfermos? Nesse sentido? Primeiro que Tiago não está falando que esse doente está à beira da morte. Onde está, no versículo 14, dizendo que esse doente está à beira da morte? Não tem isso na Bíblia, isso é uma inferência. Isso não tem base bíblica. Não está na Bíblia isso. E o que é um sacramento? Sacramento é algo instituído por Cristo. Onde Cristo instituiu a unção dos enfermos? Jesus instituiu o batismo. Jesus instituiu a ceia do Senhor. Onde ele instituiu a unção dos enfermos? Portanto, meus irmãos, a unção dos enfermos, ou a extrema unção como um sacramento, é algo completamente antibíblico. É antibíblico. Não há isso na Bíblia. Não há um sacramento chamado extrema unção. Não é isso. Mas também houve um outro equívoco teológico, um outro equívoco interpretativo cometido por determinados reformadores, como o Calvino. E como nós vamos falar de um equívoco cometido por Calvino, é interessante porque nós podemos falar isso abertamente para que saibamos que nós não somos como alguns acusam. Por exemplo, certa vez, um adventista falou que a Ellen White está para o adventismo como Calvino está para os calvinistas e como John Wesley está para os metodistas. Mas isso é uma mentira. Por quê? Porque o metodista discorda de John Wesley. O metodista não endossa tudo que John Wesley fala. Se alguém vai para uma igreja metodista, antes da pessoa ser batizada, não é perguntado: você acredita nos escritos de John Wesley? Isso não é perguntado. Se alguém vai para uma igreja calvinista, não é perguntado: você acredita nos escritos de Calvino? A maioria dos presbiterianos nunca leu as escrituras. E tudo bem. É requerido, no mínimo, a liderança, os pastores, os presbíteros que saibam disso. Mas numa igreja, ou melhor, na seita adventista, é preciso dizer que a Ellen White foi uma profetisa para você ser batizado. É preciso acreditar que os escritos delas eram proféticos, é algo para além da Bíblia. Isso é uma interpretação completamente equivocada. Nós acreditamos que o cânon e a inerrância termina em Apocalipse. O que vem após Apocalipse é escrito humano. O que a igreja escreve depois, no decorrer da história, é escrito humano. É errante. Pode falhar. E os próprios reformadores falavam isso. Quando falavam para Lutero sobre o que ele achava de chamarem aqueles que estavam ali seguindo de luterano, ele falava: Lutero morreu por eles? Por que luterano? Meus irmãos, nós seguimos a palavra de Deus. E homens sábios e homens usados por Deus na história da igreja também erraram e continuam a errar. O único inerrante é Jesus Cristo e sua palavra.
Devemos ter maturidade para isso. Devemos ter maturidade para entender que Calvino, quando ele diz que a unção com óleo estava conectado ao dom de cura, como um símbolo de um dom de cura, falando até mesmo que era uma espécie de sacramento, e quando o dom de cura chegou a cessar-se, logo perde-se o significado do porquê teu óleo ungido. Ele argumenta logicamente, mas não satisfatoriamente. Porque aqui Tiago não está falando sobre dom de cura. Tiago não está falando de dom de cura. Porque o dom de cura, se está ligado ao ofício, está ligado ao ofício apostólico. E o apostólico sim cessou. E os presbíteros continuam. Onde está na lista de 1 Timóteo 3 que o presbítero tem que ter dom de cura? Se é dom. Se o dom de cura, como esse reformador defendia, está ligado, ou tem que ter o símbolo, o óleo ungido, por que Pedro curou sem usar óleo nenhum? Por que pessoas curaram no Novo Testamento sem usar nenhum óleo? Porque, meus irmãos, nós precisamos entender se é sacramento. Se é sacramento, é obrigatório. Nós não podemos dizer, olha, uma pessoa se converteu. Essa pessoa não quer que ela se batize. Por quê? Porque é uma ordenança de Cristo. Aquele que se converte, aquele que está na igreja, aquele que é filho da aliança, ele tem que se batizar. Nós não podemos chegar a partir de amanhã e dizer, olha, a Igreja Presbiteriana Novo Mundo não vai ter ceia durante um ano. E quando nós quisermos, nós voltamos. Por que não pode fazer isso? Porque é um sacramento, é uma ordenança de Cristo. Não pode ficar ao árbitro do homem usar ou não usar. Portanto, não podemos interpretar isso aqui como algo ligado ao dom de cura, porque nós vemos no Novo Testamento pessoas sendo curadas sem óleo. Então, o que Tiago está falando aqui? Primeiro, ele está chamando os presbíteros. Os presbíteros são representantes da igreja. Quando nós estamos em Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja, nós vemos que Lucas, autor de Atos, vai dizer que a igreja estava reunida, toda a igreja daquela região estava reunida. Mas nós não vemos que todas as pessoas estavam ali presentes. Até porque o local não ia comportar. Então, como que Lucas pode dizer que toda a igreja estava reunida? Porque lá tinha presbíteros e apóstolos, os representantes da igreja. É por isso que na igreja reformada, quando alguém está em disciplina, quando alguém vai entrar em disciplina, não é anunciado para toda a igreja, olha, fulano de tal traiu uma esposa, ou algo menos grave, mas da mesma gradação de pecado, ou melhor, da mesma categoria de pecado. Essa pessoa cometeu um pecado pesado, está consumindo pornografia. E a esposa chega para o pastor e fala: numa igreja comum, isso deveria ser trazido para todo mundo saber. E aí, disciplina ou disciplina essa pessoa? Afinal de contas, Mateus capítulo 18 está dizendo: diz a igreja. Diz a igreja. Então, alguns vão entender que pega essa pessoa e coloca ela durante toda uma assembleia e todo mundo vai julgar se aquela pessoa merece ou não merece ser disciplinada. Um neófito, alguém que tem 1 ano de convertido, vai julgar. Todo mundo vai julgar. Mas esse diz a igreja é isso? Ou é o que está em Atos capítulo 15, que toda a igreja estava presente na figura dos seus presbíteros? Por quê? Porque os presbíteros são representantes da igreja. E é por isso que nós devemos escolher bem os nossos presbíteros, porque eles são representantes da igreja. Eles são os representantes da igreja. Quando o presbítero decide, o conselho de presbítero decide excluir alguém, é a igreja que está excluindo aquela pessoa.
Quando o conselho de presbítero decide admitir alguém na igreja, é a igreja que está admitindo aquela pessoa. Como? Na figura dos seus presbíteros. Portanto, esses presbíteros estão indo na sua função de representante da igreja, homens chamados por Deus, homens mais sábios, homens que são o quê? Pastores. Presbítero é pastor. Ele é o pastor regente e nós temos o pastor docente. Mas ele é uma espécie de pastor. Chame os presbíteros, chame os vossos pastores, chame aqueles que zelam por vossas almas, chame os presbíteros da igreja. E percebam, o presbítero ele vai até a casa do enfermo quando? Quando ele é chamado. Aquele que não chama, não pode depois se queixar de não ser visitado. Chame os presbíteros da igreja. É uma responsabilidade, e a fé bíblica traz responsabilidade individual. E nós vamos ver isso ainda mais no versículo 16. Está alguém doente? Chame os presbíteros. É sua responsabilidade. É a sua responsabilidade dizer, eu preciso de oração. Chame os presbíteros. Estes façam oração sobre ele. Ele quem? O enfermo. Ungido com óleo em nome do Senhor. O que é esse ungido com óleo? Óleo, meus irmãos, era algo utilizado na época como medicina, como um fim medicinal. Nós vemos isso, por exemplo, na parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, o que esse bom samaritano faz com um judeu ferido? Ele aplica óleo e vinho nas feridas. Um tem um fim antisséptico de tirar qualquer bactéria ali, ou qualquer impureza, e o outro para curar. Algo curativo. Então, nós vemos aqui não algo como um sacramento, não algo como carismático, ou seja, um dom. Não é isso. Na verdade, nós vemos aqui a fé andando em conjunto com a medicina. Não existe fé versus razão. Não existe isso. Sabe aquelas igrejas que falam, você crê, você tem fé, joga seus remédios fora. Isso é pecado. Se você tem fé, então tem que jogar o remédio fora, achando que quando Deus age, Ele quer que a pessoa não se trate mais. E pessoas morrem por causa dessas igrejas, por causa desses líderes religiosos que oprimem e que enganam. Isso não tem base bíblica. Então, como que seria hoje, se fosse possível? Alguém está doente, o presbítero pode ir até o local e pode levar medicamento. Ainda mais se tiver receita. Leve o medicamento e ore. Uma coisa não anula a outra. Por quê? Porque o Deus que age de maneira extraordinária, age na maneira ordinária. Deus pode agir tanto numa cura miraculosa, de maneira que os médicos falem, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que a pessoa se curou. Ou Deus pode agir de uma maneira ordinária. Os médicos chegam para o enfermo e dizem, o tratamento foi bem sucedido. Você está curado. Tanto num quanto no outro, foi Deus. Ambos foi Deus. Óleo tem um fim medicinal. Agora, isso significa que todas as pessoas aqui, os presbíteros orarem, vão ser curadas? Por quê? Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A grande questão é, todas as pessoas aqui, os presbíteros orais, serão curados? Primeira condicional é, a oração da fé salvará o enfermo. É a oração da fé.
Primeiro aqui tem um canal aqui sendo bem estabelecido. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, não espere receber de Deus coisa alguma. Nós vimos isso em Tiago, capítulo 1. Está precisando de sabedoria? Peça a Deus. Mas peça não duvidando. Nós vimos isso. Para refrescar nossa memória, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5 diz o quê? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e será concedida. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Portanto, não basta orar. Sim, não basta. Deus fala, ore com fé. E nós vemos isso desde o ministério de Jesus. Nos evangelhos está escrito, e ele não fez muitos milagres ali, porque não havia fé. E algumas pessoas interpretam esse texto como se Jesus fosse incapaz de praticar algum milagre. Não, a grande questão é que a forma que Deus estabeleceu para nós recebermos as bênçãos ordinariamente é através de um canal chamado fé. Assim nós recebemos a salvação. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Alguns de nós acreditam que a fé foi necessária apenas para sermos salvos. Agora que eu fui salvo, agora que eu criei em Jesus, agora eu posso caminhar a vida cristã sem exercitar a fé. Isso não é Bíblia. A fé, ela está no nascer do homem, ou do novo homem, na regeneração, até que este homem deu o seu último fôlego de vida. E essa fé, ela tem que ser exercitada e crescida. Nós não começamos na fé e depois vamos para os nossos próprios méritos e para os nossos próprios raciocínios. Porque aquele que pede duvidando, não suponha que receberá de Deus coisa alguma. Não suponha. Então, a primeira instância, como que a cura vem? A cura vem por meio da fé. A fé dos envolvidos, né? Sim, é esse o canal. Agora, isso significa que quando o presbítero vai, a pessoa tem fé, e os presbíteros têm fé, e não a cura, significa que houve ausência de fé? De fé verdadeira? Será que é isso que Tiago está dizendo? Não. Nós devemos entender que uma maturidade cristã se faz e nós entendemos que a Bíblia, ela enfatiza determinadas realidades. Quando a Bíblia enaltece uma verdade, ela não exclui outra verdade. Quando o Tiago está enaltecendo que a oração é um canal de cura, não tem aqui ele excluindo a possibilidade de não haver cura. Ele está enaltecendo essa realidade. Como nós sabemos isso? O apóstolo Paulo tinha um dom de cura. O apóstolo Paulo era apóstolo. Nós vemos amigos de Paulo doentes. Nós vemos em Filipenses Epafrodito doente, quase morre. Nós vemos em Timóteo, Epístola de Timóteo com enfermidade, e outros que ali estavam também enfermos. Um companheiro, Paulo diz, eu deixei tal companheiro em Mileto enfermo. Ora, por que não cura? Por que não houve cura? Porque não é assim. A fé cristã não é somente cura. Algumas vezes nós vamos pedir cura como o apóstolo Paulo pediu, e Deus respondeu, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque se nós acharmos que sempre vai haver cura, então todos nós somos imortais, porque só morre quem tem doença. Ou nós só vamos morrer por uma fatalidade, um acidente de carro, um acidente de avião. E a própria razão não nos leva a isso.
Agora, essa outra realidade de que algumas vezes Deus quer que nós convivemos com a doença, não exclui a nossa responsabilidade de ter fé quando pedir. O que nós somos muito bons em fazer é pegar uma verdade e digladiar com outra. E usarmos textos em que Deus faz com que a pessoa ainda continue enferma para não ter fé que Deus vai curar a pessoa. E ainda soltamos uma frase que parece ser muito piedosa. Não, Deus é soberano. Na verdade, é um coração entregue. Por quê? Porque quando nós oramos, nós devemos ter a certeza que quando nós estamos clamando por aquele enfermo, Deus pode curar. E Deus fala, ore para que haja cura. É semelhante a um professor de educação física que pede para a sua turma correr X metros em X tempo. X metros em X tempo. E um aluno displicente olha para o professor e fala, professor, não é possível. Toda a turma corre. Ele fala, mas comigo não é possível. O que ele ignora é que o professor sabe das aptidões dele. Sabe que é possível. Mas ele é leviano, ele é displicente. O professor sabe que se ele der o máximo, ele vai conseguir. Mas só que ele trota, ele não corre. Ele vai leviando. E chega no fim do percurso que o professor delimitou e diz, viu, professor? Eu não consegui. É isso que nós fazemos com Deus. Deus fala, peça e eu te darei. Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. E nós falamos, não, Senhor. Eu acho que não. Eu acho que não é bem assim. E Deus fala, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. E nós batemos descrentes. Nós pedimos descrentes. E depois nós não recebemos e falamos, viu, Senhor? Viu? Eu falei? Esquecemos que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Se Deus fala que se orarmos, receberemos aquilo que Ele prometeu, devemos orar. E lutar em oração para que recebamos. A palavra de Deus sempre quando fala de oração, ela fala sobre lutar em oração. O que é esse lutar em oração? É ser insistente, é ser persistente. É fazer como Jacó, virar a madrugada, lutando com o anjo. Como ele lutou com o anjo? E Osés vai dizer, ele clamou misericórdia. Ele clamou misericórdia. Nós viramos à noite vendo filmes, séries, maratonando série, lendo livro, fazendo qualquer coisa, mas os crentes já não viram mais à noite orando. Os crentes do passado faziam isso. Não é porque a noite tem algo superior, é porque na noite a gente está livre muitas vezes. Não é que a noite vai ser mais ouvida a sua oração, é porque muitas vezes nós não temos tempo de orar durante o dia. E vivemos uma vida sem oração e culpamos a Deus. E vivemos uma espécie de fé morta, uma fé meramente racionalista que já não experimenta mais a bondade de Deus, já não experimenta mais o Deus pessoal. Existem cristãos que têm 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja e como aquela música que nós cantamos aqui, um domingo sim, um domingo não, conta as bênçãos quantas são, a pessoa não sabe porque ela não tem uma experiência com Deus. Ela não tem uma experiência, muitas vezes, de orações respondidas, porque elas não oram. Talvez a última vez que ela teve uma oração
confiança em Deus. E nós vamos minguando e vamos tendo essa fé racionalista, essa fé que parece que Deus já não quer mais agir em favor do seu povo. Parece que Deus mudou. Parece que nós não precisamos mais de Deus, nós precisamos apenas do nosso intelecto. Mas a palavra de Deus diz: está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé fará o quê? Salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. Aqui não está dizendo salvar a alma, claro que pode estar envolvido, mas aqui está dizendo o corpo, afinal de contas a enfermidade está no corpo. Aqueles que interpretam que a sua alma estão equivocados. Afinal de contas, ungir com óleo foi na alma? Foi a alma que foi ungida com óleo ou foi o corpo? Estou falando de corpo. O enfermo, por que ele tem que chamar os presbíteros? Vamos pensar no texto, ele chama os presbíteros porque ele já não pode ir até a igreja. Então os presbíteros que têm que ir até ele. Ele está debilitado. Ele não tem força. Mas depois da oração, depois dessa oração com fé, o enfermo levantará. E será levantado por quem? Pelo Senhor. E se houver cometido pecados, serão perdoados. E o que está aqui envolvido? Está envolvido aqui uma coisa que nós nos esquecemos: que enfermidade e pecados andam juntos. Não significa que toda pessoa enferma está em pecado. Jó mostra isso. Jó mostra que ele ficou muito enfermo. E não havia causa em pecado. No pecado. Mas ao mesmo tempo nós temos outros exemplos, citaremos apenas um. Miriam ficou leprosa porque pecou contra Deus e contra Moisés. Em Deuteronômio, Deus diz que daria chagas e enfermidades quando o pacto fosse descumprido. Pecado e enfermidade andam juntos. Mais uma vez, não é a causa necessária, não é necessidade. Se eu estou enfermo, eu estou em pecado. Mas andam. Logo, se eu caio em pecado e começo a ficar enfermo, eu preciso conectar ambas as coisas. Sabe por que nós não fazemos isso? Porque, mais uma vez, nós somos racionalistas e nós somos naturalistas. Nós temos mais Darwin, a ciência moderna ateísta, não a ciência bíblica, do que a Bíblia na nossa cabeça. Não, se eu fiquei enfermo é porque essa é a questão natural. É uma questão de acaso. É uma questão disso. É uma questão daquilo. E nós vemos que na Bíblia também fala que aquele que nutre a amargura do seu coração terá tumores. Isso significa que todas as pessoas que têm tumores nutriram a amargura? Não. Não. Isso significa que toda pessoa que fica enferma deve se autoavaliar. O porquê essa enfermidade. E se na autoavaliação, nos conselhos, vê que não foi devido a pecado, que pode acontecer, veja que você está como Jó, sofrendo sem saber o porquê. E Deus é soberano sobre isso. E você vai aprender no momento de sofrimento. E vai se contentar em Deus. E se está sofrendo por causa de pecado, arrependa-se. Nós vemos isso todo domingo. Pessoas que participam da ceia do Senhor de maneira indigna. E Paulo fala o quê? Que alguns estão enfermos. Enfermos. Outros dormem. O que é esse dormir? Estão mortos. Por que eles estão mortos? Porque eles cearam indignamente. Eles tiveram pouco caso com o sangue e o corpo de Cristo. Eles afrontaram Deus. Eles afrontaram o Altíssimo. E o Altíssimo vai e inflige doença sobre essa pessoa. E disciplina. E a pessoa continua relutante e ela não
conecta em hipótese alguma que a doença dela pode estar conectada a cear indignamente, a não confessar o seu pecado. Por quê? Porque a mente dela é naturalista. A mente dela é, não, essa doença me veio por conta disso. Portanto, qual é a prática que nós devemos ter recorrentemente? 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aqui, Tiago está conectando a confissão de pecados à cura. E como assim? Como que a confissão está ligada à cura? Porque na confissão há o quê? Oração. Se eu confesso o pecado ao meu irmão, esse irmão agora ele pode orar por mim. E eu também orarei. E muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou pode estar conectado também eu ter uma desavença com o irmão, não sanar aquilo e viver a vida ignorando esse fato, nunca confessando esse pecado, não seria curado. Aqui Tiago ele está abordando que é um dever nosso, de todos os crentes, confessar o pecado a quem? Ao pastor? Confessar o pecado aos presbíteros? Confessar o pecado aos diáconos? Não. Isso é doutrina romanista, confessar, e eles ainda subvertem ainda mais a sacerdote. Como se só o pastor, o presbítero ou o padre fosse sacerdote, nós todos não fôssemos sacerdotes. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Por que as igrejas tradicionais, aquelas igrejas que não cederam ao modismo do presente século, continuam com as suas reuniões de oração, ainda que tenha só 3 pessoas participando? Por quê? Já se perguntaram por quê? Porque a reunião de oração aqui é mais desprezada. Por quê? Porque é um momento em que nós vamos praticar isso. Muitas vezes nós não conseguimos praticar isso aqui no domingo pós-culto. A igreja cristã, então, percebe que há uma carência. A igreja cristã, então, percebe que nós devemos buscar refletir isso que Tiago está falando. Fazer com que todo o corpo venha e conheça o pecado um do outro, para que todo o corpo venha e ore mutuamente um pelo outro. Isso é cristianismo. Isso é amor ao próximo. E é por isso que as igrejas sérias não saíram e cancelaram a reunião de oração, porque estão minguadas. E é certo não cancelar. Por quê? Porque é um canal de cura. Há um canal de cura. Então, se alguém não quer participar dessas reuniões e não quer receber a cura, não quer receber a edificação espiritual, amém. Mas isso não vai excluir as pessoas que querem e se entregar a Deus, se devotar a Deus, colher os benefícios da oração. Porque aqueles que se achegam a Deus, pedindo a Deus, em comunidade, há benefício de salvação, há benefício da salvação e há promessas de bênção. A igreja não pode excluir uma reunião de oração apenas porque está minguada. Já houve tempo no passado que a nossa congregação teve apenas 2 pessoas numa reunião de oração. Apenas 2. E não foi cancelada. E não foi extinta. Por quê? Porque é um canal. Nós não estamos falando de responsabilidade? Aqueles que são responsáveis vão colher os frutos. Aqueles que são responsáveis e vão se adentrar nessa confissão mútua, em orar mutuamente uns pelos outros, vão colher o benefício.
Aqueles que não forem responsáveis e não quiserem isso, não vão colher esse benefício. É responsabilidade. Nós somos chamados para uma aliança com Deus. E essa aliança tem responsabilidade. Responsabilidade. E é por isso que nós temos reunião de oração. E quantos de nós podemos dizer que fomos libertos de um vício porque eu confessei a minha pecado na conversa? Quantos? Quantos podem dizer que eu vi a minha saúde melhorar depois que os irmãos oraram por mim? Quantos podem dizer, eu vi um amigo que eu estava orando para que fosse curado, foi curado? Aqueles que têm sido assíduos na oração desde o começo da congregação podem contar isso. Aqueles que não foram assíduos não podem. Não participaram dessas bênçãos. Não participaram. E a gente fala isso com tristeza. Porque é maravilhoso você ter esse relacionamento com Deus como pai, que você pede o seu pai te dar. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Nós somos tão bons em interpretar mal a Bíblia, que alguns vão pegar esse texto e achar que Tiago está falando assim, olha, você pode orar e o céu não descer chuva, e você pode orar e o céu descer chuva de novo. É isso que está falando aqui, não é isso que está falando aqui. Elias está sendo um exemplo. O que Tiago está ordenando? É uma ordenança? Ore como Elias para que não chova, e ore como Elias para que chova. Tem uma ordenança aqui? Não tem. Qual é a ordenança? A ordenança está no versículo 16, confessai e orai. Isso é uma ordenança, isso é imperativo. Então o que Elias está fazendo no versículo 17 e 18? Ele está dizendo que você confessa, e principalmente você ora, principalmente aqui está conectado à oração, sabendo que você vai ser respondido. Você ora sabendo que Deus vai te responder, sabendo que Deus ouve a sua oração, sabendo que Deus não está nos altos céus com ouvidos surdos para o que você pede, para o que a igreja pede. Saiba disso. Por quê? Por que eu posso saber disso? Qual é a certeza que eu tenho? Aí ele coloca o exemplo de um homem, para que eu tenha certeza de que o que eu pedir, Deus responderá, Deus ouvirá e Deus me dará. Se eu pedir conforme Ele chama a eu pedir. Porque o versículo 1, capítulo 4, diz o quê? De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, por que não pedis? Versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para elogiares em vossos prazeres. Então não é esse pedido que o Tiago está falando. O Tiago está falando um pedido bíblico. Um pedido correto. Não do pedido para elogiar os meus prazeres. Não do pedido para eu mostrar o quão espiritual eu sou. Olha o quão santo eu sou, o quão espiritual eu sou. Eu peço e Deus faz. Não é isso que o Tiago está falando. Em primeiro momento, o Tiago está falando de cura. Tiago está falando aqui de cura, de enfermidade. Esse é o contexto, essa é a força do versículo. E Elias está trazendo aqui como um exemplo de um homem que teve relacionamento com Deus e Deus ouviu a oração desse homem. Elias está sendo trazido como um exemplo. Não para dizer que o ofício profético continua. É um exemplo. Não tem uma partícula imperativa para dizer que para nós sermos como Elias. Na verdade, ele está dizendo que nós somos como Elias. Em qual sentido? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Porque qual é a nossa noção muitas das vezes? Eu não vou orar sobre isso.
A gente fala, não, mas olha só, Elias orou e aconteceu. A mulher orou e foi curada. Não, mas eu não tenho essa aptidão, eu não sou tão santo como ele. Eu tenho muitas debilidades. Eu não sou capaz. E Tiago vem e diz, Elias era um homem semelhante a nós. Não olhe para Elias como um super crente. Não olhe para Jacó como um super crente. Para Ana como uma super cristã. Não é sobre a capacidade delas. É sobre a capacidade de Deus de ouvir a oração. A nós é chamado fé e rogar. Fé e rogar. Fé e rogar. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, com persistência, mas orou com oração, como se fosse, ou seja, dando ênfase, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Se nós estamos no versículo 13 ao versículo 18, o que nós aprendemos? Nós podemos sair confusos e dizer, é sobre óleo? É sobre o que esse versículo está dizendo? É sobre sacramento? É sobre o que não é sacramento? O versículo está falando óleo. A perícope está falando ore. Ore com fé. Ore com fé e Deus te ouvirá. Ore, ore, ore. Ore por si. Ore pelo outro. Chama o presbítero para orar se você está doente. Ore, 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 ore. E não cesse de orar. Ore. Do versículo 13 ao versículo 18, Tiago se dedica somente à oração. Em suas várias categorias. Paulo já nos tinha exortado, orai sem cessar. Isso é o que todo crente sabe e o que poucos crentes fazem. E nós temos a audácia de dizer, eu não sou semelhante àquele homem que contempla o seu reflexo no espelho e quando sai da frente do reflexo algo se esquece. Eu não sou como ele, eu sou diferente. O que eu ouço eu guardo e pratico. Você ora sem cessar. Quando você está alegre, você canta louvores. Quando você está sofrendo, você ora ou você murmura? Você ouve as necessidades do próximo? Você está orando pelo irmão? Você está orando, você sabe se o irmão está à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, à sua traseira, qual é a necessidade dele? Você sabe qual é o pecado? O que ele precisa? Talvez aqueles que veio na reunião de oração saibam. Talvez eles saibam. E talvez eles orem quando chegam em casa. Talvez. Ou talvez só estão presentes aqui e quando chegam em casa também esquecem que tem que orar ainda pelo irmão. O que acontece se o nosso pé cresce e o nosso corpo continua na mesma estatura? Acontece uma anomalia. É uma anomalia que acontece. E nós vamos ter que ser investigados pelo médico. Se nós somos o corpo de Cristo, por que nós queremos crescer sozinhos? Por quê? Se somos corpo de Cristo, por que queremos crescer sozinhos? Eu venho para oração só se algum enfermo, algum amigo meu ou parente meu está enfermo. Sarou? Amém. Tchau. Fui beneficiado. Nós temos pecado contra Deus, porque vivemos uma fé apenas na mente. Muitas vezes temos uma fé nos demônios, mas cremos que Deus é o céu. Faz bem, os demônios também têm.
uma coisa que nós fazemos e o demônio não faz, não é estudar teologia. É importante estudarmos teologia. Mas uma coisa que nós fazemos e o demônio não faz é orar. Porque se você conversar com um ateu, que é um douto, talvez ele saiba mais de Bíblia que você. Se você conversar com alguém de uma seita, talvez ela saiba de mais Bíblia do que você. E ela continua sendo seita. Satanás usou a Bíblia contra Jesus. E Jesus usou a Bíblia para repreender Satanás. A Bíblia é necessária. É necessária. E a Bíblia chama a oração. Devemos orar, devemos ler a Bíblia. Devemos orar, devemos ler a Bíblia. Talvez para muitos de nós estamos sendo muito monótonos. Orar, ler a Bíblia. Orar, ler a Bíblia. Orar sem cessar. Cantar louvores. Ser feliz em Deus. E sentir os seus pecados perdoados. Versículo 19. Mais uma vez, Tiago vai falar sobre a importância da comunidade de crentes. Afinal de contas, se eu estou na ortodoxia, se eu estou na verdade, amém. Alguém está com pensamentos diferentes, não é trabalho dele. O pastor e a liderança da igreja que se esforce para convencer essa pessoa que ela está no erro. Eu sei muito bem o que eu creio. Será que é isso? Versículo 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, primeiro ponto, estamos na verdade, saibamos que é possível nós nos desviarmos da verdade. É uma possibilidade. Aqueles que se consideram incaíveis estão à beira do precipício. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Sim, toda igreja, em um momento ou outro, vai ter alguém, em seu meio, que se aparta da verdade. E alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Ora, mas cobrir primeiro a multidão de pecados de quem? Daquele que evangelizou, daquele que instruiu bem? Não, é claro que não. É daquele que se arrependeu. O que o Tiago está dizendo aqui? Tiago está trabalhando focando no instrumento de Deus. Quem é o instrumento de Deus nessa perícope aqui? É aquele que busca convencer alguém do erro. Tiago então fala que esse instrumento de Deus, esse indivíduo que foi usado por Deus para fazer com que o outro escape do erro, ele está sendo dito como alguém que salvou a alma dele, ou seja, salvou a alma do irmão. Isso é muito comum. Paulo fala para a igreja, para uma igreja que ele evangelizou, que ele tinha gerado aquela igreja. Ué, mas não é o Espírito Santo? Mas Paulo está falando da sua responsabilidade e do seu ofício. E na providência de Deus, aqueles crentes só tiveram a fé porque houve alguém que foi com eles. Nesse caso, Paulo. E aqui, nesse contexto, só houve arrependimento de uma falsa doutrina porque um irmão, não está dizendo pastor, não está dizendo presbítero, não está dizendo diácono, está dizendo um irmão comum. Que todos nós somos comuns. Não existe classe sacerdotal na igreja bíblica. Todos nós somos sacerdotes. E cobrirá multidão de pecados. Afinal de contas, o que acontece quando o pecador se arrepende? Os seus pecados são cobridos pelo sangue de Cristo. É isso que está falando a passagem. Portanto, meus irmãos, nós podemos terminar essa série de exortações, mas não somente a série de exortações dessa noite, mas a série de exortações de Tiago, e sermos aquele que não é praticante da palavra. O que nós falamos, para encerrar não somente o sermão desta noite,
Mas o que nós vamos para encerrar essa série de exposições, vamos abrir capítulo 1, versículo 22. Mais uma vez. Diz a palavra de Deus, Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós não queremos que ninguém se engane, porque se estamos ouvindo e não estamos praticando, nós estamos nos enganando. É um auto-engano. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meus irmãos, o que nós queremos essa noite é que todos nós sejamos bem-aventurados no que realizamos. Nós não queremos que sejamos aqui homens e mulheres que estão se auto-enganando. Sejamos, pois, zelosos, operosos, praticantes, e seremos bem-aventurados no que realizamos. Vamos orar? Deus Santo, Pai bendito, perdoe-os.